orar, né? Diz assim a palavra do Senhor. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vem, pode sentar. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido desse grande homem chamado Abraão. Este homem, ele é chamado por Deus para que ele e a sua casa, a sua família, fosse uma bênção para todas as famílias. E nessa noite nós estamos aqui, neste domingo, no culto com as famílias. E Abraão, ele tem o privilégio, de ser escolhido por Deus, de ser chamado por Deus, para que na sua casa, na sua família, que a parte dele, todas as famílias da terra fossem abençoadas. E isso, para Abraão, que no capítulo 12, primeiro verso, diz assim, o verso 31, no capítulo 11, diz assim, terá Abraão o seu filho Aló, e o filho de Arão, e filho de seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles os caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã, e habitaram. No capítulo 12 diz que Deus, ele vai falar com Abraão, diz assim, ora Abraão, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, de tua parentela, de tua casa e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus chama este homem, Deus faz promessa a este homem. E a promessa de Deus é de far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada, ela vai falar sobre esta família. No capítulo de número 11, diz que as famílias, elas estavam destruídas. No capítulo 11, as famílias da terra se reúnem para levantar uma torre, a Torre de Babel. Neste capítulo, as famílias, elas não estavam levantando algo que ia glorificar a Deus. Mas o homem, as famílias, neste capítulo 11, queriam levantar algo para a sua própria glória. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Mas Abraão, ele é chamado. E Abraão estava no meio de uma família onde o seu pai, ele era idólatra. Josué, no capítulo 24, ele vai falar sobre isso. E Josué vai dizer que Deus havia chamado Abraão, e Abraão precisava deixar algumas coisas. Irmão, a primeira coisa que Deus pede para nós, após sermos chamados, é obediência. Você vê que a primeira família, a família de Adão, ele vai desobedecer a Deus.
estava pronto, Deus vai formar um homem e vai colocar ele no jardim. Glória. No jardim, o homem, ele não precisava se preocupar com conta de água, conta de luz. O homem no jardim, ele tinha a plena presença de Deus. Aleluia. Mas por causa da desobediência do homem, o homem vai perder este lugar de deleite, paraíso. E a partir da desobediência do homem, a primeira família era estruturada. E pós este homem entrar em pecado, o pecado agora vai reinar. E nós vamos ver que na casa dessa primeira família vai acontecer o primeiro homicídio, por causa da desobediência a Deus. Aleluia. Nós vamos ver que no capítulo 6, Deus vai chamar uma outra família, a família de Noé. E a família de Noé agora teria que primeiro Noé obedecer a Deus. E a obediência, irmãos, é ela que vai construir a casa, a arca. E Deus chega para ele e vai dizer: Noé, constrói uma arca. Glória. E ao construir essa arca agora era lugar de refúgio, era lugar de segurança para o homem. Assim como Adão, porque Adão, ele, ao ser colocado no jardim, ele vai receber duas funções, que era de lavrar a terra e guardar a terra. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer que o homem, ele é a cabeça. Ele vai dizer que assim como Cristo, ele vai comparar o homem a Cristo e a mulher a igreja. E ele vai dizer que o homem deveria e deve amar a sua esposa. A mulher, ele deve guardar essa esposa, ele deve cuidar dessa esposa, ele deve cuidar desse lar, ele deve guardar este lar. Isso só pode acontecer se este homem, primeiro, ele for obediente a Deus. Porque se um homem for obediente a Deus, ele vai amar a sua esposa. E se ele for amar a sua esposa vai ser submissa a ele. E a submissão, irmãos, não é o homem ser, muitas das vezes, entendido de uma forma, o mundo entende diferente de nós. Mas a submissão quer dizer que a mulher está na mesma missão que o marido. Porque lá no Gênesis, quando Deus cria o homem, diz que Deus vai fazer uma mulher, uma ajudadora, alguém que ia completar o homem. Você pode ver que o homem e a mulher têm suas funções. Se o homem ama a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, a mulher vai, olha lá, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. E lá, ó, você vê que há uma cadeia aqui, nesse capítulo 6, é uma cadeia falando, são as 6 vozes que estão lá. Ele vai falar vós marido, vós filhos, vós servos, vós senhores. Então, dentro de uma família, de um lar, a obediência, ela precisa ser base. O amor, ele é a primeira coluna, tem que ser o amor. Diz que o amor tudo suporta. O amor é a base de tudo. Glória a Deus. Paulo vai falar no capítulo
carta aos Coríntios, dizendo que 3 coisas que ficaram dentro do homem. Ele está falando no capítulo 12 sobre os dons espirituais. Mas ele termina o capítulo 13 dizendo assim, ó: a fé, a esperança. Vamos ler o verso ali, ó. Ó, agora pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes 3, o maior deles é o amor. Glória a Deus. Então, quando Deus chama Abraão, Deus está dizendo a Abraão: primeiro você precisa me amar, porque se você ama, a sua esposa Sara será obediente a você. E Sara foi muito obediente. Você vê que Sara, em alguns textos, vai falar que ela chama Abraão de Senhor. Agora nós estamos falando, irmão, do casal, da família, está na mesma missão. E qual era a missão de Abraão? Ele não ia ter uma bênção, ele seria a própria bênção. Olha. Diferente é nós estarmos aqui pedindo uma bênção para Deus. E outra coisa totalmente diferente é eu ser essa bênção. Então Deus chama Abraão para que em Abraão fosse benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Aleluia. Porque no capítulo 11, irmãos, você vê que no capítulo 4 já havia um homem com mais de uma mulher. Isso é confusão. Gênesis 2:24 diz que o homem deixará o pai, a sua mãe, vai se unir, os dois serão uma só carne. Jesus vai falar sobre isso no capítulo 19 de Mateus, quando questionar a Jesus acerca do divórcio. Ele vai dizer: no princípio não foi assim. No princípio Deus criou o homem, e do próprio homem vai formar a mulher. Então o amor e a obediência precisam dar junto. Porque quando eu amo a minha esposa e a esposa obedece o marido, isso vai gerar filhos obedientes. Isso vai gerar filhos que vão honrar os pais. Porque os filhos, quando são pequenos, até uma certa idade, até casarem, eles são obedientes. Após o casamento, eles têm que honrar os pais. Então o amor, irmãos, não é um sentimento, ele é uma escolha. Ele tem que ser cultivado. Olha, diz que Jesus amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho, o que ele tinha de melhor. Foi por amor. Então o amor custa caro, viu? Uma esposa custa caro, um lar custa muito caro. Então nós precisamos investir na nossa família, na nossa casa. Então Abraão, ele recebe a missão, que nele Abraão seria abençoado todas as famílias da terra. Em Cristo Jesus nós recebemos essa bênção. Aleluia. Então, olha que coisa interessante, irmão. Quem tem a bênção, se me abençoar, será abençoado. Aí o texto diz que quem te amaldiçoar, será amaldiçoado. Você lembra que quando Davi estava no campo de batalha, ou melhor, ele sai da sua casa para levar o alimento aos seus irmãos, ele chega e no campo de batalha havia um gigante, o gigante Golias. E Golias, ele vai amaldiçoar Davi. Conforme ele amaldiçoa Davi, com maldição você vai ser amaldiçoado. Então nós somos uma bênção, você é uma bênção, o seu lar precisa ser uma bênção. Assim como Abraão deveria ser exemplo para todas as famílias,
a minha casa também, a sua casa também, essa casa também, a igreja também. Glória. Hoje é a igreja que leva, né, a mensagem, é a igreja que traz, que leva você que está lá fora perdido ao caminho certo, ao caminho da obediência, do amor. Então, se dentro de um lar não existir o amor como base, a obediência como base, então Abraão ele tem essa promessa, e a promessa dele era sair. E nós estamos falando de um tempo em que os filhos era a cultura de morarem com os pais, ficarem com os pais. Mas Deus está falando a Abraão: sai do meio da tua parentela, porque tem uma terra que eu vou te dar, Abraão. Então a promessa de Deus para Abraão é que Abraão fosse uma bênção. E Abraão, ele, assim como eu e você, muitas das vezes ele vai ter alguns deslizes. Porque quando Deus promete a Abraão que ele iria ter um filho, a Bíblia diz que sua esposa é estéril. Sara não podia lhe dar filho. Mas Deus lhe fez uma promessa, e a promessa é que a descendência dele seria bênção também. É que nele as famílias seriam bênção. Aí você vai ver que Abraão ele achou que a promessa não ia se cumprir, porque ele vai ter um filho com Agar. Mas Deus novamente vai aparecer para dizer assim: Abraão, ser fiel, ser perfeito e anda na minha presença, porque a minha promessa tem que se cumprir na sua vida. Então a obediência, irmãos, ao Senhor, é por isso que ele vai ser chamado Pai da fé. Então nós precisamos ter uma família alicerçada na fé. Aleluia. Jesus, quando vai falar sobre casa, ele vai dizer que a casa precisa estar estruturada na rocha. Precisa ter base, estrutura. Olha. Porque casa sem estrutura, qualquer vento, qualquer tempestade, ela vai cair. Mas a casa que está edificada sobre a rocha, que é Cristo Jesus, corre os rios, ela não vai cair, ela vai permanecer de pé. Glória. Então Deus tem uma promessa, irmãos. E qual é a promessa? Da igreja dele ser essa bênção. As pessoas que estão lá fora precisam chegar aqui e ser abençoadas pelo poder da palavra, transformada. Então Deus, ele prova para conosco o seu amor. E Jesus vai dizer que o homem ele deve cuidar bem da sua esposa, cuidar bem dos seus filhos. E Paulo vai tratar o capítulo 5 e 6 de Efésios. Ele vai falar sobre isso, dizendo que Cristo, ele amou a igreja. E esse amor, irmãos, é um amor ágape, é um amor incondicional. Esse amor eu faço não é com interesse. Então você pode ver, Deus vai pedir algo para o homem que a mesma coisa que ele pede para o homem, que é difícil para o homem. Porque fala aqui, irmãos, os homens, tem muito homem que tem vergonha de dizer para a esposa: eu amo, dizer que ama. Não é? É verdade ou não é? E eu vou falar para você, muitas das vezes as mulheres, para elas
serem obedientes, submissas, muitas delas acham que é uma afronta para elas. Mas entenda que a Bíblia Sagrada, irmãos, é um livro que vai nos trazer a resposta certa, o caminho certo. Então, quando um homem e uma mulher decidem amar e obedecer, uma coisa vai acontecer gloriosa na sua casa: a bênção de Deus, ela agora vai vir e você se tornará uma bênção. Glória a Deus. Não existe bênção na vida desobediente, não tem. O desobediente não gera bênção. Mas quem é uma bênção, irmãos, aleluia, a glória de Deus está sobre a vida dele. Glória a Deus. Então nessa noite nós estamos aqui no culto com as famílias. E nós como família de Deus, como povo escolhido, precisamos ser exemplo para quem está lá fora. Abraão na sua época foi exemplo. Ele é exemplo. Agora escute, nos dias de Jesus, porque as pessoas, irmão, muitas delas, elas não sabem valorizar a igreja e a família. As pessoas muitas das vezes começam, ou faz muito uma coisa ou faz menos outra. Mas a Bíblia Sagrada vai nos ensinar que nós precisamos ter a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo, irmãos, tem sabedoria e entendimento para dividir as funções, para direcionar a sua casa. Então, nos dias de Jesus, como que estava sobre o dia de Jesus? Ou antes de Jesus, melhor. Antes de Maria dar a luz. Então entenda que Deus sempre está buscando uma família, procurando uma família para trazer bênção para o seu povo. Durante todo o Antigo Testamento, Deus vai usar, Sansão, ou melhor, Ana vai ser usada, vários exemplos de famílias que foram escolhidas por Deus para trazer a resposta, para trazer o direcionamento para o povo. Agora, nos dias de Jesus, irmãos, o povo já não estava adorando a Deus como Deus falou para Abraão, porque Abraão, em seus dias, ele sempre levantava um altar e glorificava a Deus. Abraão não tinha uma igreja como nós temos hoje, mas as famílias se reuniam nos seus lares e eles cultuavam a Deus, adoravam a Deus, sacrificavam a Deus. Nos dias de Jesus, nós temos alguns relatos do próprio Malaquias dizendo. E Malaquias vai dizer que as famílias, elas vinham até o templo e traziam a oferta sem amor. Eles traziam a oferta sem obediência. A oferta, por muitas das vezes, eram coxos, eram animais cegos. Não era uma verdadeira oferta para com Deus. As famílias estavam corrompidas. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus vai escolher uma mulher, uma simples mulher chamada Maria. E essa Maria estava desposada de José, um carpinteiro. Essa família agora ela vai receber a bênção divina. O Espírito Santo vai entrar neste lar e vai transformar o ambiente, não só da casa dela, mas Maria e José, eles agora são esta bênção. E nasce Jesus. E nós vamos ver que o antes
e o depois de Cristo. Glória. Depois de Cristo, irmão, a bênção ela é sempre maior. Aleluia. Porque o Espírito Santo, ele era dado em porção. Mas hoje a igreja é plenitude, Aleluia. totalidade. Então nessa noite nós temos, aleluia, nós temos aqui nesta casa a plenitude do Espírito. Nós temos o Espírito Santo para conduzir as nossas vidas, para nos guiar em toda a verdade. Aleluia. Aleluia. Então Jesus ele nasce. E pense num casal abençoado, irmão. Esse casal que nós falamos muito pouco dele. José e Maria. Um homem para ser abençoado, irmãos, um lar para ser abençoado, o marido precisa ouvir a voz de Deus. Aleluia. Porque José, o texto diz que José, ele iria deixar Maria. Mas José, ele recebe a visita do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai falar: não faça tal coisa. Porque do ventre de Maria nascerá aquele que vai transformar a vida de todo mundo. Glória a Deus. Mas será aquele que é o Deus conosco. No ventre de Maria havia a promessa. E a promessa era que o Salvador viria. E é neste lar. Então, meu irmão, se tem tribulação no casamento, fale com Deus. Aguarde a resposta de Deus. Então Deus sempre fala com o seu povo. Deus sempre vai trazer a direção para o seu povo. Você vê que José é tão obediente, irmãos, que quando Deus falava para ele, você vai ver que quando Jesus nasce, que Herodes sabe que o menino de média 2 anos de idade, ele vai dar ordem para matar os meninos. José, mais uma vez, ele vai receber a visita. Desce lá o Egito. Então, irmão, nós vivemos uma época em que os lares estão destruídos. Por quê? Porque as pessoas não deixam mais Deus direcionar as suas vidas. Os homens, como que pode um lar, irmãos, não ter o marido, o homem, como base? Se você perguntar para as irmãs aqui, toda mulher gosta de segurança. Imagina um marido que passa insegurança para a esposa. Nós estamos falando aqui de uma igreja. A igreja tem toda a segurança em quem? Em Cristo Jesus. Aleluia. Agora, por que nós temos? Porque nós temos prova disso. Nós temos prova. Então, como que pode um marido receber a obediência da mulher, da esposa, se ele não ama essa esposa? Se a mulher vê que ele não dá a vida pela esposa. Entenda que o texto está falando que assim como Cristo amou a igreja, o homem deve amar. Então o homem é que tem que dar a direção para a esposa. Quer ver um lar destruído? É um lar onde a esposa faz tudo. Você pode ver que eu conheço pessoas, irmão, que o lar que manda é a mulher. Então entenda o que eu estou falando. É logicamente que o lar, a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica este lar. Glória a Deus. Mas eu estou falando de gente que, ao invés de passar segurança para a esposa, larga tudo na mão dela. Cada um tem sua função. Dentro de um lar, o pai
esposa, a sua função, os filhos. Então, se nós ficarmos pensando só no nosso eu, como vai ficar isso? Porque tem marido que não honra a esposa, tem esposa que não honra o marido, porque está faltando o quê? Amor e obediência. Está faltando uma vida diária com Deus. Então nós, irmãos, como servos e servas do Senhor, nós precisamos ter ciência que nós aqui, igreja, devemos ser exemplo para como Israel era exemplo para as nações, como Abraão era exemplo para as nações. Porque Deus está falando aqui de Abraão, as famílias, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E se nessa noite está faltando alguma coisa no meu lar, no seu lar, somos nós que estamos errando. Sempre Deus prepara tudo. Deus não vai criar o homem. Imagina, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito ele pairava sobre a terra. Se Deus fosse responsável, Deus colocaria um homem nesse ambiente. Deus não faz isso. Então assim, nós temos a palavra de Deus que nos direciona. E a direção de Deus é, olha para a minha palavra. É a palavra de Deus que vai trazer a resposta. Olha. Sempre Deus tem a resposta. Quando nós estamos ali com tanta dificuldade, com tanto problema, o Espírito Santo vem e dá a direção para a sua vida. Glória a Deus. Então, quando nós vamos falar de família, irmãos, família, nenhuma das peças pode falhar, não. Logicamente que o homem e a mulher são a base de uma casa, de uma família. Esses filhos precisam ser estruturados na palavra. Provérbios diz que nós devemos ensinar o filho, não é o caminho, mas é no caminho. Provérbios vai dizer, no capítulo, coloca aí, quem está aí hoje é o Gustavo? Cadê o Wilson? Coloca aí o capítulo 29 de Provérbios, 14, eu acho. 14, foi 14. Eu esqueci o texto agora, deixa aqui. Está em Provérbios, você lê depois. Deixa eu ver aqui qual que é o texto. Provérbios, esse é o 13. Glória a Deus, eu esqueci o texto agora. Olha. Olha o seguinte, você lê o Provérbio todinho, no capítulo 1. Nossa, fácil, né? Vocês lêem esse livro todinho e vocês falam assim, olha, verso tal. Pode ser, amém? Então nós devemos, irmãos, o amor, quem ama corrige. Nós temos um tempo aí que as pessoas fazem o que elas querem. Não existe um mundo sem correção. Não é essa aí não, é essa aí. Amém? Deixa o povo ler, que assim o povo lê. Mas nós precisamos, irmãos, trazer a correção, irmãos. Então como que eu falo que eu amo um filho? Porque vamos lá, foi lá para a gente finalizar. Foi no capítulo 5 de Efésios, para nós ler aí.
ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do povo. E só que assim, como a igreja está sujeita a Cristo, assim as mulheres sejam sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossa esposa, como também Cristo amou a si mesmo e se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água da palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Irmãos, eu falei que mulher custa caro, né? Como é que pode o marido não cuidar da esposa? Como é que pode o marido comprar um perfume para a esposa ficar cheirosa? Precisa cuidar, meu irmão. Precisa cuidar daquilo que Deus entregou em nossas mãos. Então, não é, irmão? Então, glória aí. Vocês vão pegar depois aí os águas. Vão ver dele assim. Né, Pedro? Mas você cobra dela obediência. Você tem que amar. Estamos, né, Letícia? O que será mais fácil, irmão? É amar ou obedecer? O que é mais fácil? Amar é mais fácil? É? A Bíblia diz assim que amar é o inimigo. Espere que a sua esposa esqueça o inimigo. Amém, meu irmão? Então, assim, nós precisamos amar, ser obediente a Deus. Aí ele pula para o capítulo 6. Vós, filho, sedes obediente aos vossos pais no Senhor. Não, obediência não pode ser nem obediência que a Bíblia está falando, é como no Senhor. Não é do jeito que eu penso, não é do jeito que eu quero, não, é no Senhor. Os filhos têm que obedecer os pais no Senhor. Aí continua o texto: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Verso 5. São as 6 vozes que eu falei. Vós, servo, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e sinceridade de coração, como Cristo. Verso 9. Vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que é o Senhor deles, e vosso está no céu, para que com Ele não há acepção disso. Então, tudo que eu falei nessa noite, irmãos, sobre a obediência, sobre o amor, tem que ser tudo no Senhor. Não é um amor eros, aquele amor do marido para com a esposa, né? Não é o amor fidelos do irmão para com o irmão, mas é o amor ágape, o amor incondicional. É o amor que Cristo nos amou, é o amor que Deus nos amou. João falou que Ele nos amou de uma maneira tão grande, tão grandiosa. Então nós precisamos nessa noite ser obedientes a Deus. Glória a Deus. Se eu obedeço ao Senhor, se eu amo este Deus, eu vou ser um bom filho, eu vou ser um bom marido, eu vou ser uma boa esposa, eu vou ser um bom Senhor, um bom servo. Você vê que ele vai falar aqui que os pais não devem aborrecer
aborrecer os seus filhos, provocar os seus filhos. Então entenda que a obediência é sempre no Senhor. A correção aos filhos é sempre no Senhor. A Bíblia diz que o homem ele é o sacerdote da casa, irmãos. Ele é o provedor da casa. Ele é o administrador da casa. Ele é o profeta da casa. Ele é o professor da casa. É um homem. Deus escolheu um homem para dar estrutura. E quando você for um homem que tem a mente de Cristo, que dá a sua vida pela sua esposa, pelos seus filhos, você tem o quê? Uma segurança. Quem que não quer segurança? Tudo seguro. Então você pode ver, todo casamento que não vai bem tem segurança. A esposa não confia no marido, o marido não confia na esposa. O que está lhe faltando? O amor verdadeiro, o amor incondicional. Quando a gente ama, irmão, a gente faz uma aliança. Você vê que as alianças que Deus faz, irmãos, Deus não quebra, senão nós que quebramos. Agora você já viu que imagina um casal, o casal começa a namorar, tá mil maravilhas, é beijo, é abraço, liga toda hora, é mensagem no WhatsApp, né? O Pedrão ligava para a Rosilda no cartão lá de Uregão, aquele cartão telefônico, hoje não. Eu sou da época que você pagava lá o telemensagem e o carro ia na casa da menina lá e fazia aquele negócio. Hoje em dia, irmão, acabou, ninguém é mais vendo, né? Aleluia. Então, nessa noite, ame com amor incondicional. Ame o seu filho, ame o seu pai. Então nós precisamos, irmãos, honrar as nossas alianças. Eu casei com a minha esposa, isso me virá, meu irmão. Honre a sua aliança. Quando você faz uma aliança, irmãos, quando você tem uma aliança com alguém, Deus entra no meio. Se o nome dele for glorificado e exaltado, ali está Deus. Onde tem união, Deus está no meio. Onde tem discórdia, não é Deus que está lá. Então nessa noite, o amor tem que prevalecer. Glória a Deus. O amor tudo suporta. O amor tudo crê. O amor não é leviano. O amor de Cristo nessa noite, esse amor incondicional, é Ele que deixa essa igreja confiante. Nós temos uma confiança, e a confiança é que Jesus não só derramou bênção sobre as nossas vidas, porque Efésios vai dizer que nós somos abençoados antes mesmo que o mundo fosse formado. Nós somos abençoados com todas as bênçãos celestiais. Então nessa noite a bênção de Deus já foi decretada mesmo antes que nós nascêssemos. Então nessa noite nós precisamos confirmar a bênção de nossas vidas. Glória a Deus. Abraão precisava só confirmar a bênção da vida dele. Ele disse que Abraão vai receber Isaac, o sorriso, a alegria de Deus vai chegar na casa de Abraão. Jesus vai chegar no casamento e vai trazer a alegria. Se o teu casamento, se a tua casa nessa noite não tem alegria, convida Jesus. Glória a Deus. Coloca Jesus no casamento. Glória a Deus. Coloca Jesus no trabalho. Glória a Deus. Coloca Jesus na faculdade. Coloca Jesus no teu trabalho. Coloca Jesus. Se Jesus estiver, meu irmão, Glória a Deus. o sobrenatural acontece. Glória a Deus.